Cada vez mais a prevenção para a terceira idade vai se tornando essencial. Mas será que existe a melhor fase para se cuidar? Para falar de longevidade, saúde e por que a vitamina D é tão importante, está conosco hoje o professor Silvio Júnior. Ele que é especialista em nutrição desportiva e suplementos alimentares e palestrante. Silvio, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui à Rádio CBN. Bom dia. Satisfação, Denise, estar retornando a casa, né? Pois é. Começamos com esse tema aqui, esse tópico, vitamina D. Qual a importância da vitamina D para nós, seres humanos? Hoje é quase que de suma importância, né? Com fator idade, eu sempre falo, nós somos sorrateiramente ceifados dia a dia de nossas vidas, no processo de envelhecimento das nossas células, né? E vários fatores fisiológicos que acometem esse período, né? E a gente fala tanto em longevidade, né? Eu quero chegar... Não, como você vai chegar? De que forma? Né? Então, entra dentro disso um outro questionamento. Como vou? Por onde vou? De que forma vou? Não adianta nós sermos um Matusalém, né? E estarmos totalmente limitados nas nossas funções básicas, né? Então, hoje é conhecido popularmente como vitamina D, porém é um hormônio D, né? E ele tem essa função de buscar o fósforo, o cálcio, né? Para assimilar no intestino, que por sua vez tem essa distribuição para o nosso corpo, que ele é responsável pelo aumento da densidade óssea também, né? E o aumento de força, principalmente o que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Porque assim, Denise, se você não tiver músculo, se você não tiver força, é o que você mais vai precisar na terceira idade. Então é questão, hoje eu falo, né, dessa parte nutricional, tanto da educação física propriamente, da questão de inteligência. O que você está fazendo é um depósitozinho no seu porquinho, né? Essa relação, Silvio, diretamente a vitamina D com o cálcio, né? Essa aproximação, a vitamina D e o cálcio chegando onde precisa chegar mesmo. Explica para a nossa audiência também esses dois momentos no que diz respeito a essa nossa qualidade de vida. Sim, é interessante, né? A gente cita numa forma global o acompanhamento com uma nutricionista direcionada, né? Então, existem situações que ele já procura um outro profissional que ele vai verificar a parte hormonal, né? Então, é um conjunto de detalhes, não é só... o professor citou hoje na rádio, vou lá comprar vitamina D. Não é assim. Até porque existem pessoas que têm que fazer uma ingesta diária, algumas que têm uma ceatose hepática, algumas disfunções do fígado, por exemplo, que deve fazer uma ingesta de aproximadamente 5.000 unidades internacionais por dia. Mas eu vi lá que são 500 unidades. Pois é, como é que você vai saber essas vertentes? Eu fui no endocrinologista e ele citou, e de acordo com o rastreamento da minha parte sanguínea, enfim, verificou a minha necessidade diária. Então, é como um treinamento, né? O personal trainer ele vai fazer um treino de acordo com a premissa da educação física, né? Como nutricionista também, que é o quê? Individualidade biológica. Eu não vou prescrever nada se eu não te conheço. Então, a ingesta, né? Respondendo esse questionamento, da vitamina D, né? Do hormônio D, da parte proteica e como outros minerais, difere de pessoa para pessoa. Aqui a gente pontua, sim, a importância, a relação, mas, claro, para cada caso é um caso. Você deixou muito bem claro isso, para cada caso é um caso. Então, é importante estar nesse acompanhamento com um profissional médico, nutricionista, fazer os exames recomendados e, dali para frente, tendo a informação, buscando também todo esse acompanhamento. Não basta apenas saber, depois tem que seguir à risca o que é recomendado, né? E dentro dessa situação, Denise, eu sempre cito isso, um educador físico ter um corpo, né, que a gente fala um corpo clínico, que vai trabalhar e traçar esse perfil numa visão de multidisciplinariedade. Ou seja, hoje eu tenho comigo, né, o Dr. Oswaldo Neto, o Dr. Thor Schmidt, né, que faz essa parte da nutrição, da parte clínica médica, que vão direcionar especificamente quais as linhas de ações nutricionais, né, para agregar junto e ter mais resultado do treinamento com o personal trainer. Entende? Audiência da Rádio CBN aqui garantida todas as manhãs, sempre também conosco o vereador Silvio Zimmermann Neto, nessa transmissão ao vivo via Facebook, e ele coloca o seguinte: Silvio, que também se escreve com Y, faz um belo trabalho, parabéns e sucesso. O Silvio é meu amigo, que ele é suspeito, fez judô comigo, né, Silvão? E a gente é da old school, da escola antiga aí, no tempo das artes marciais verdadeiras, né? Obrigado, Silvio.
Nesta conversa, então, o professor Silvio Júnior, especialista em nutrição desportiva, suplementos alimentares, palestrante. Por falar em palestra, sempre muito solicitado para levar esse assunto, né, pontual para um grande público. Já tem um compromisso agora no próximo sábado, dia 30, aqui pertinho, no município de Ascurra. A nossa ideia, Denise, de fazer um trabalho até bem pontualmente, vou citar aqui o professor Anderson Miller, da cidade de Ascurra, professora Simone Foch e professor Alexandre Dematê. Segundo uma necessidade daquela região do Médio Vale, que abraça Timbó, Ascurra, Rodeio, né, que é tudo muito próximo, a gente viu um leque de oportunidade onde não tinha esse tipo de informação sobre conhecimento da área específica dos longevos, de saúde, nutrição, enfim. Então a gente sentiu essa necessidade em conversa, né, no momento que a gente se reuniu, mostrou-se a importância de trazer para a cidade de Ascurra, né, um momento ímpar, pela primeira vez, Denise, na cidade de Ascurra, um trabalho diferenciado, onde a gente vai mostrar todas as vertentes, estudos de 3 anos com o que tem de suprassumo, melhor, né, dentro da parte da prevenção da terceira idade, o quesito nutricional, quais são os melhores alimentos, quais as linhas estratégicas para nós nos tornarmos um longevo, com uma saúde, né, como eu falei para ti, eu sou longevo, mas como eu quero estar nessa longevidade, dependendo de filho, dependendo de cuidador o tempo todo? Não. É necessário, é importante que tenha essa situação também de uma cuidadora. Porém, quanto maior, vamos dizer assim, a sua parte de vida, de bem-estar consigo mesmo, né? Essa automatização, você bem melhor ainda para todos, filho, todos que estão ao seu redor, né? E muitas pessoas, né, Silvio, às vezes não conhecem a realidade daquele senhor, daquela senhora, e às vezes comentam o seguinte: que sorte que ele está com saúde, com os seus 80 anos, com os seus 70 anos, a sorte dele é que ele está com saúde. Não é sorte. É apenas sorte ou, de repente, teve todo um acompanhamento, teve uma maior preocupação com a sua saúde, não só quando chegou na terceira idade, mas ao longo de toda a vida? Eu sempre falo, a sorte pretende sucesso, desde que este busque com tenacidade, né? Então, como eu falei aqui antes, aqui com você, não adianta o cliente ficar sentado no sofá e achando, estou com bastante sorte, já estou com 60 anos, com muita sorte. Então, essa sorte dele já posso dizer que vai ter um tempo certo. Tá? Porque nós somos uma máquina complexa e não nascemos para ficar sendo ócio, em todos os sentidos. E quando eu falo em qualidade, hoje eu como personal trainer, eu estudo muito essa parte de neurociência, então a gente também entra no quesito memória. Como preconizavam os gregos há 372 a.C., corpo, mente, sane. Então, um dos maiores males hoje, Denise, é o quê? O Alzheimer, né? Não adianta, eu estou bem, estou forte, mas estou com Alzheimer. Também não adianta. E também não adianta ter ao contrário, a recíproca verdadeira. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar, uma palavra que a gente usa na educação física é a homeostase, o equilíbrio. Então, a gente vai ter, hoje, alguns estudos e artigos recentes demonstram a importância de jogos lúdicos, né, com a terceira idade, conto de histórias, palavras cruzadas, né? Então, você estimulando aquele idoso a ter uma mente lúcida, né, para que ele possa, lá na frente, né, até ler um livro com o neto, enfim, não ter essa demência do Alzheimer. Então, você tem que estar estimulando corpo e mente. Né? Então, essa parte do coletivo de atividades que ele vai realizar, físicas, e no segundo momento ele tiver a oportunidade de ter alguém que vai auxiliar nesse quesito memória, ele faz a junção, que é a triade do sucesso, que é o quê? Corpo e mente em harmonia, né? Nesse estimular o corpo propriamente, Silvio, tem muitas pessoas também, muitos filhos que às vezes acham que os pais eles se tornam momentos de cristal, não querem mais colocá-lo em atividade física porque tem certo medo, receio, não faz, é perigoso, você pode se machucar. Até que ponto tanto zelo pode inclusive ser prejudicial nessa relação de mexer o corpo também na terceira idade? Na realidade, o que eu sempre preconizo, como em qualquer área, você não pode ir no empirista, né, no achista, você tem que ir no especialista. Sim. Então, aquela história que a avó da Denise falava, o barato sai caro. Né? Então, a gente vai investir no colega, no blog, né? Eu tenho muito medo, Denise, dos blogs da vida. Tem muitos sites confiáveis, né? Porém, dentro desses sites não existe uma verdade que você tem que seja 100% verdadeira, você vai ter que analisar a fonte dessa verdade. Então, alguns blogs de algumas pessoas que fizeram algum treino orientado por um profissional, deu certo para ela, que ela se autotitula uma profissional e começa a ter um número X de seguidores, e aqueles seguidores começam
a trabalhar dentro do empirismo. E como a gente citou anteriormente, esse empirismo faz com que tenha o quê? A situação que você narrou, lesões. Né? Então, hoje na terceira idade, um quesito mundial, a partir dos 65 anos, uma média de 36% a 38% de quedas. Né? E esse número para 75 anos vai para 42% a 45% de quedas. Ah, professor, mas o que tem a ver isso? O que acontece? A partir do momento que o idoso cai, já vai mobilizar uma situação familiar. Ele já não pode ficar sozinho no hospital. Alguém vai ter que deixar de trabalhar para ir lá cuidar dele. Né? Ele vai estar durante e após o processo com uma pessoa lhe assistindo. Né? Ele não consegue pegar, por exemplo, um pote de arroz no segundo andar da prateleira porque ele não tem força, ele não tem mobilidade articular. Então, dá-se a importância não só de cunho, ele vai ficar mais estético, não. Qualidade humana. Né? Que hoje a Organização Mundial de Saúde e o American College, né? O Colégio Americano de Saúde preconiza. Para você ter os últimos 10 anos de vida com qualidade, você vai ter que ter o quê? Flexibilidade e massa magra. Diante disso, qual o melhor caminho? Treinamento resistido. Né? Mas eu não curto muito fazer um trabalho fechado, outdoor, fechado. Né? Eu gosto de um lugar mais aberto, enfim. Então, você pode fazer 2 vezes para cunhos terapêuticos, a musculação por conta da osteopenia, que é essa degeneração de massa muscular. E, eu gosto de fazer uma dança. Beleza, então você faz a dança lá mais 2 vezes. Porém, retornando ao início do questionamento, orientado. Esse é o quesito do sucesso. Não adianta o empirista, porque ele vai achar resultados ruins, e daí não vai ser legal para ninguém. A gente sempre ouve falar em osteoporose, mas você falou aqui em osteopenia. Explica melhor para a nossa audiência a osteopenia, por favor. A osteopenia é quando você tem uma perda exacerbada, né, dessa massa muscular. Né? Como eu citei, nós temos aproximadamente 634 músculos ali que você vai ter essa função de ativá-los. Né? Então, o seu esqueleto, grosseiramente falando, ele precisa do quê? Desse músculo para aguentar aquela gama de ossos ali. Então, além disso, você vai ter que ter o quê? Você vai ter que ter mobilidade articular para tal. Né? Por exemplo, Denise, vou citar alguns exemplos pontuais nessa palestra que vou realizar em Ascurra. Eu estava conversando ontem à noite ainda com a professora Simone e o professor Anderson, dizendo, por exemplo, de uma simples situação de você levantar de um sofá. Essa musculatura, né, que é frontal, aqui na rádio é um pouco difícil de os ouvintes visualizarem, mas é a musculatura que fica na frente da nossa perna, conhecida como coxa, né, que é o quadríceps. Você utiliza a média de 76% a 80% da força dela para fazer um levantamento do sofá para frente. O sofá vai, levantei, 80%. Se você tiver uma hipotonia, ou seja, aquele músculo fraco, ele está minimizado, está encurtado ao mesmo tempo, você não vai conseguir fazer esse movimento. Logo, você fica suscetível ao quê? A ter um desequilíbrio que eventualmente vai levar a uma queda e entra naquele percentual que está aumentando a cada vez mais. Né? Então, dá-se aí novamente a importância de realizar um trabalho direcionado com aqueles grupos envolvidos no idoso que vai fazer com que ele tenha essa melhor qualidade humana. Né? Que como eu falei para ti, a OMS ela diz hoje que, por exemplo, o pessoal fala muito em qualidade de vida. Né? Então, hoje até o parte de saneamento básico faz parte de qualidade de vida. Então, quando eu falo qualidade humana, eu direciono especificamente o tipo de munição que a gente vai alvejar o inimigo. Né? Que é o quê? A osteopenia, que é a perda de músculo, né? E, por consequência, a osteoporose, né? Que é a degeneração óssea. Né? Para a gente poder finalizar, então, pontua aqui para a nossa audiência, de repente, alguns momentos que a gente pode mais ou menos que vislumbrar o chamado superidoso nos dias de hoje, ou nós que estamos aí com 30, com 40 anos e gostaríamos sim de ter a sorte de sermos referência no futuro em ser apresentado como superidoso. Isso. Então, como a gente citou ali, Denise, a sorte pretere o sucesso. Né? Então, o que acontece? Diante desse processo, dessa consciência, como eu falei para ti, a questão de inteligência, hoje, você ter essa consciência, falei com o professor hoje, meu ouvinte está consciente, né? O Silvio ali está atento, o que eu vou fazer? Vou me inscrever para começar a fazer um trabalho direcionado com um profissional. Tá? Então, ele vai fazer primeiro uma avaliação física. Tá? Então, lógico, a avaliação clínica médica com o médico dele, está liberado para atividades de academia. Esse é o processo inicial. A partir do segundo momento, ele vai realizar uma avaliação física com o educador físico. Daí, ele vai saber as vertentes que ele precisa traçar,
Então, se você tiver alguma disfunção postural, né? Alguma hipercifose, alguma escoliose. Então, aquele profissional não só para ter esse aumento dessa massa muscular e óssea, ele vai trabalhar essas vertentes para causar um equilíbrio corpóreo harmônico, para ficar dentro da homeostase que eu citei. Diante disso, no primeiro momento eu sempre falo, é uma questão de inteligência, ele ali, né, a gente cita pelos gráficos hoje, né, do Colégio Americano, 36, 37, tendo essa degeneração. Né? O que eu estou fazendo para melhorar? Então, esse é o caminho, ter esse momento de stop, inteligência, eu sempre falo, é inteligência, porque você está minimizando o estresse no futuro, né? E procurar um profissional capacitado para me orientar nesse quesito de perda de massa óssea, massa muscular, mobilidade articular, flexibilidade que tu vai precisar, né? Para que você tenha uma melhor qualidade humana. Né? Então, esse é o caminho. É um conjunto a ser realmente observado, traçado para ter realmente esse momento da qualidade humana. E buscar mais informações, quem sabe ser um dos convidados, estar presente com vocês nessa palestra sábado agora em Ascurra, local escolhido a partir de que horas e como que o nosso ouvinte, por exemplo, poderia estar com vocês na palestra? Isso, o local, né, como eu citei anteriormente, será na Academia 7 de Setembro, na cidade de Ascurra. Né? Informações, vou passar aqui o meu contato para vocês, né? @Silvio Personal Trainer, meu Instagram. Né? E o professor Anderson Miller, inclusive a gente vai ter uma reunião hoje, ele vai estar trazendo também, até uma surpresa agora em cima da hora aqui, nós vamos fazer um sorteio, Denise, ao vivo aqui, né? Para os primeiros, né? Daí você, da melhor forma, os primeiros ouvintes, para estar conosco no ingresso no nosso momento aqui de longevidade, nossa palestra ímpar, pela primeira vez nessa Academia 7 de Setembro em Ascurra. Então, vou deixar o nosso WhatsApp. Nós não tínhamos combinado isso antes, então deixa o WhatsApp da Rádio CBN, o 991154685, claro, para quem tiver disponibilidade, até porque não é em Blumenau, é em Ascurra essa palestra, né? Então, o WhatsApp da Rádio CBN, o 991154685. As participações aqui, depois a gente faz um pré-sorteio e repassa a informação, então, para estar com vocês nesse encontro de sábado agora em Ascurra. Um telefone de contato de vocês também para mais informações. É 98408 4502. 4502. Então, 98408-4502. É possível sim, nós conseguimos alcançar aqui a apresentação de super idosos, já temos isso nos dias atuais, e essa informação dia após dia com pessoas confiáveis, trazendo todo esse conhecimento para a gente, né, Silvio? É de suma importância. Por isso que a gente fez um levantamento de estudo de 3 anos, para nessa palestra, né, que será realizada em Ascurra às 14h30, mostrar o que tem de melhor para você que tem um pai, mãe, vô, vó, ou você mesmo que já está entrando na linha dos 30 anos, como você vai ter essa melhor qualidade humana. Então, o segredo do sucesso será em Ascurra. Ok, então muito obrigada, Silvio. Bom dia para você, tá? Obrigado, Denise. Satisfação estar novamente na CBN. Professor Silvio Júnior, especialista em nutrição desportiva e suplementos alimentares e palestrante.